Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos comentários dos capítulos da Bíblia, segundo a nossa devocional, que nós estamos fazendo diariamente 2 capítulos da Bíblia por dia. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 25 e 26 de Atos, em sequência do que nós estamos fazendo todo dia. Ontem foi 23 e 24, hoje 25 e 26. Espero que vocês estejam lendo a Bíblia e acompanhando. É muito importante que você faça a sua devocional diária lendo a Bíblia, porque nós precisamos ter a leitura bíblica diária na nossa vida. É assim que Deus nos usa, assim que Deus fala, é assim que nós vamos crescer no diante de Deus. Bom, Atos 25 e 26 vai começar a contar a história de Paulo ser interrogado pelos romanos diante do sinédrio judeu. Bom, gente, antes de mais nada, se você não é inscrito nos nossos canais, você vai lá, se inscreve. E se a plataforma te dá direito a você fazer a notificação, você bota a notificação para toda vez que tiver um vídeo ou um áudio, você vai lá e se inscreve e recebe a notificação disso. No final, se você puder dar o teu comentário dizendo se gostou ou não gostou. No capítulo 25 de Atos, nós vimos ontem que Paulo estava diante de Félix, que era o comandante romano para a região da Judéia, e foi trocado por Festo. Festo chegou e logo que ele chegou em Jerusalém. A primeira coisa que os judeus fizeram foi falar sobre Paulo. Olha, tem um cara que está causando uma confusão na gente. Paulo, nós queremos que ele seja morto, assim mesmo, desse jeito mesmo. E nós queremos que ele não merece viver e tal. E aí Festo falou assim, ó, eu estou... Aí eles conversaram com Festo da seguinte coisa: traz ele para Jerusalém para a gente julgar ele, interrogar ele. Mas qual é a intenção? A mesma intenção que eu tinha falado ontem, que a intenção é que no caminho, quando ele fosse transportado de Cesareia para Jerusalém, Cesareia era uma cidade que ficava no litoral, e ele teria que ir para Jerusalém, eles estavam armando armadilhas e tocaia para sequestrar Paulo e matar Paulo. Porque eles não acreditavam que o julgamento dos romanos pudesse fazer isso. Afinal de contas, era uma questão da lei judaica. E eles não podiam também julgar Paulo na lei judaica, porque Paulo era cidadão romano. Então as questões religiosas já tinham percebido que não dariam para argumentar. Bom, aí mas Festo quebrou eles, porque falou assim: eu estou indo para Cesareia agora, vocês vão comigo, chega lá, a gente conversa com Paulo. Aí Festo foi para Cesareia, deu um dia, no dia seguinte, vê que a fama de Paulo já era grande, né? Porque o cara acabou de chegar no governador, já no dia seguinte ele vai e senta para ouvir Paulo. E Paulo lá na sua defesa, né? E na defesa, os judeus falam que eles querem a cabeça de Paulo de qualquer jeito, né? E Paulo começa a argumentar com ele, começa a explicar para Festo toda a questão dos judeus. Ele fala: olha, eu não fiz nada, absolutamente nada que pudesse quebrar a lei. Naquela discussão toda, Festo não era judeu. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos para Jerusalém e lá você defende a sua visão. Aí Paulo, já sabendo que ele estaria correndo risco de vida se ele fosse para Jerusalém, porque no caminho ele sofreria uma emboscada e ele estava intencionando realmente matá-lo, ele apelou para César. Como cidadão romano, ele tinha o direito de apelar para César. Então ele pegou e apelou para César. Nesse apelo, Festo falou: olha, já que você apelou para César, eu não posso te mandar para Jerusalém, tenho que te mandar você para Roma. Olha como é que Deus faz as coisas, né? E Deus falou assim: eu vou te levar até Roma. E Paulo não fez isso propositadamente. Paulo fez isso porque ele percebeu que se ele fosse para Jerusalém, no caminho eles iam matá-lo, né? Logo depois, Paulo, logo depois que passou tudo isso, Paulo ficou ali aguardando, sendo tratado. A primeira oportunidade que teria, ele seria enviado para Roma. Nesse ínter, ele chega o rei Agripa e a sua irmã Berenice. Aqui é interessante dar uma paradinha para explicar para vocês quem era rei Agripa e quem era Berenice. Lembra do Herodes que perseguiu a igreja, a primeira perseguição da igreja, e foi a primeira morte, né, entre os apostolados, que foi Tiago, o irmão de João? Era o rei Herodes Agripa I. Esse Agripa que estava aqui era filho do rei Herodes. Ele também era chamado de Agripa II, né? Agripa I, este que matou Tiago, que era o pai dele, que morreu comido de bicho. Isso está na Bíblia. Isso também está entre a história contada por um romano chamado Flávio José, que ele teve uma dor muito forte no ventre. Ele se contorceu e morreu. E segundo Flávio José, foi em 5 dias.
era o pai desse rei Agripa. Rei Agripa, ele fazia parte da linhagem dos reis do rei, né? Porque lá na região da Judéia existia o rei, existia o comandante romano. E o rei Agripa era o rei dos judeus. Observa uma outra coisa que eu queria passar para vocês, só para dar o detalhe de como Paulo estava envolvido com os grandes da região e da época. Paulo chegou aos tops, aos máximos, aos homens importantes, às autoridades. Deus usou ele, através da prisão dele, para falar para todos os tops. E os 3 filhos do rei Herodes, Agripa I, esse Agripa era o 2. Os 3 filhos do rei Herodes, Agripa, estão nos capítulos 24, 25 e 26. O rei Agripa tinha 3 filhos, um filho e 2 filhas. O filho dele era o rei Herodes Agripa II, esse que chegou agora para falar com Paulo. Existia uma outra filha, Berenice, irmã do rei Agripa, que chegou aqui. E existia a outra filha, que era Drusila, que era casada com Félix. Lembra que ontem nós falamos que quando Drusila veio para falar, que era esposa do Félix, para falar com Paulo, porque também ela era da linhagem de judeus, formada nas culturas judaicas, e ela queria ouvir Paulo. Foi aí que Félix ficou com medo de Paulo, né? Então vocês vejam que Paulo teve acesso a todo o maior contexto romano. E eles não eram pessoas simples, eles tinham contato com os reis. Herodes Agripa I, aquele que perseguiu a igreja primeiramente, ele era muito chegado a Calígula. Então vocês vejam que Paulo estava entre os grandes, estava falando de Jesus, separado para falar para Jesus, para os grandes de Roma. Né? Então quando o rei Agripa chegou e quis ouvir Paulo, e Paulo expôs para ele tudo que aconteceu com ele. O Senhor era um fariseu muito zeloso. E é interessante aqui, a gente vê que quando Paulo começa a falar da sua história com o rei Agripa, estava falando para uma pessoa que conhecia a cultura judia e foi criado na cultura judia, ainda que ele seja bem helenista. Inclusive, Paulo estava hospedado no palácio de Herodes, né, que servia para a residência de Paulo, para a residência de Herodes lá em Cesareia. Cesareia é uma cidade que fica no litoral, né, ali de Israel. E aí, Paulo começou a contar a história dele, que era um judeu zeloso dos fariseus, e ele começa a falar daquilo que ele fez, e até mesmo se lamentando muitas vezes. Ele fala de 3 coisas que ele fez. Ele perseguiu os cristãos, indo atrás dos cristãos com cartas e ordens feitas pelos principais líderes judeus para persegui-los e trazê-los para Jerusalém para serem julgados. Ele fala que também, muitas vezes, ele obrigou, olha só o que ele fala, ele obrigou muitos cristãos a blasfemar o nome de Jesus. Tal foi a força com que Paulo perseguiu. E também ele fala que ele testemunhou a morte de muitos deles. Aí ele está se referindo a Estevão, quando ele guardava as vestes de Estevão enquanto Estevão era apedrejado. Ele falou assim, ele vai explicando isso, mostrando que ele foi um dos maiores perseguidores e ele encontrou Jesus no caminho. E Jesus falou com ele sobre a promessa de Deus dada a Israel de ressurreição dos mortos e restauração de todas as coisas que está em Jesus. Eu não falei estava, está em Jesus. A restauração de todas as coisas nos livrando da morte, e a ressurreição dos mortos e a salvação eterna está em Jesus. E ele começou a falar isso para Festo, que era o comandante romano, e o rei Agripa, que era judeu, da casa dos Asmoneus, né? E conhecer a cultura. Quando Festo ouviu sobre a ressurreição dos mortos e sobre a salvação de Deus eterna, Festo ficou enlouquecido. Você é muito inteligente, Paulo, e está falando uma loucura. Foi um grito que Festo, comandante romano, deu. Aí você vai se lembrar que quando Paulo fala o evangelho de Deus, ele é escândalo para os judeus, mas ele é loucura para os gentios. Então, para o gentio, aquele entendimento era difícil. Quando Paulo também estava em Atenas e falou de ressurreição dos mortos, eles rechaçaram essa ideia. E Paulo começou a falar sobre isso. Aí Paulo se vira para o rei Agripa e fala: mas você sabe, rei Agripa, que tudo isso que eu estou falando para você é de conhecimento seu. E Jesus é o cumprimento da promessa de Deus de salvação para todo homem, a começar pelos judeus, mas também para os gentios. Aí o rei Agripa fala para ele assim: você por pouco não me convence a ser cristão. E Paulo fala para ele assim: não só por pouco ou por muito, eu gostaria que você fosse como eu e experimentasse as coisas que eu experimento, tendo o novo nascimento que eu experimentei. Aí eu estou
Já estou colocando um pouco mais da palavra, né? E não só por pouco ou por muito. Aí ele fala assim, exceto que você estivesse em cadeias como eu estou em cadeias. Ao final dessa exposição que Paulo fez para as autoridades, olha o que o Espírito Santo fez com Paulo. Paulo era um homem que andava entre os gentios, entre muitos lugares simples, outros lugares criando muita confusão, foi tratado como criminoso. Mas ele estava nos palácios, entre os reis, testemunhando de Jesus. Os caminhos de Deus que nós precisamos crer e confiar são caminhos perfeitos e nos levam aonde Deus quer que nós sejamos levados, como testemunhas dele. E ao final, o rei Agripa falou para Berenice, e para Berenice, que era a princesa, né, vamos dizer assim, e falou para Berenice e para Festo, se ele não tivesse apelado para César, não tínhamos nada para falar sobre ele. Mas já que ele apelou para César, ele vai para Roma. E amanhã nós terminamos o livro de Atos, lendo o capítulo 27, 28. Espero que você me acompanhe lendo e comentaremos sobre esse, em que Paulo vai chegar a Roma, completando o seu ministério. E engraçado que logo depois nós vamos estar falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Deus abençoe e Jesus possa, com o seu Espírito, acrescentar na sua vida a palavra e o entendimento. Para isso você precisa também estar comigo lendo. Leia comigo, seguindo a sequência, 2 capítulos por dia, não leva mais que 10 minutos. Deus abençoe, meus irmãos.